Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, escutelers, como vocês estão? Gente, eu, pelo menos do lado de cá, estou assim, absolutamente realizada com essa conversa e muito honrada e muito realizada de poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Esse tipo de conversa, esse tipo de tema, a teoria, tudo isso me encanta profundamente e transformou a minha vida de verdade. Então, assim, tô muito feliz de poder trazer pra vocês. Não sei se é a primeira vez que vocês estão tendo contato com temas como psicologia positiva, florescimento, realização, felicidade, mas de uma forma teórica e científica, né? Mas neste episódio vocês vão sair assim cheias de insights e quem sabe até tocadas, inspiradas e transformadas, quem sabe? Pra mim foi assim. Hoje a gente conversou com a psicóloga e pesquisadora Carla Furtado, que é uma referência no assunto aqui no Brasil. Então, assim, vocês estão muito chiques, tá? Estamos todo mundo muito chique aqui. Aproveitem muito. Antes de a gente começar esse papo incrível, queria te convidar a deixar 5 estrelinhas na plataforma de áudio que você estiver nos escutando. Se você estiver no Spotify, você pode deixar comentários, algo que tem sido muito legal acompanhar. Vocês têm arrasado nos comentários do Spotify. E, obviamente, compartilhar também nos seus stories, encaminhar para seus amigos, para suas amigas, para seus familiares, para pessoas que você acha que vai agregar, escutar esse tipo de conversa, porque assim, cada vez mais pessoas podem escutar elas. Gente, vambora que esse papo tá bom demais. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Escuta Ela Podcast. Hoje, gente, estamos muito, muito chiques, porque temos aqui a convidada ilustre, que já foi minha professora. Ela não sabia que tinha sido minha professora, mas assim, eu sei o impacto que ela trouxe na minha vida. Ela que é pesquisadora e professora na área de psicologia, além de ser fundadora do Instituto Feliciência. Hoje nós temos o prazer de conversar com ela, Carla Furtado. Seja muito bem-vinda, Carla. Tô muito feliz de estar conversando com você. Obrigada, Fernanda. Você pensa que eu não sabia, mas eu sabia, sim, que eu fui sua professora. Ah, é? Como? Porque eu fui dar uma olhada para entender o podcast, entender. E aí eu vi que você tinha feito a pós-graduação em Psicologia Positiva na PUC. E aí eu falei, bom, ela foi minha aluna. Provavelmente ela foi minha aluna. Só se ela pulou a minha disciplina. Mas Jamais. eu já imaginava. Ai, que bom! Achei maravilhoso! Que bom que você sabia, porque eu amei essa matéria. Foi uma das que mais me pegou mesmo. Falar sobre felicidade, sobre a ciência da felicidade. É uma coisa muito, realmente inovadora, é incrível, transformadora para a vida de tantas pessoas. Eu acompanhei também a sua palestra no Congresso da Felicidade, que teve ano passado lá em Curitiba. E olha só que engraçado. Eu acabei de fazer um stories no meu Instagram falando, gente, vou entrevistar agora uma das pessoas que eu mais admiro no meio da psicologia. Isso eu postei faz 9 minutos, só pra você ter ideia. Não deu nem 1 minuto. E uma pessoa que participou do congresso também, que me encontrou lá, a gente conversou e tal, ela falou, é a Carla Furtado, né? Mas assim, na hora, eu falei assim, como assim? Como que você já descobriu? Ela, tinha certeza, porque você falou que tinha amado a palestra dela. Então assim, gente, realmente, eu sou fã do seu trabalho, parabéns. Obrigada, super obrigada. É um trabalho que eu faço realmente por absoluto amor. É a minha segunda encarnação profissional, porque eu tive todo um histórico até mais ou menos 2014 dentro da área de gestão estratégica, então é uma segunda encarnação por opção, muito feliz. Eu me descobri no campo científico, algo que eu não imaginava. O que eu tinha na pós-graduação lato sensu, não tinha ainda entrado no caminho stricto sensu, e eu amo a pesquisa. Tudo que as pessoas reclamam, às vezes até colegas próximos do trabalho, que é pesquisar, eu amo a pesquisa, eu amo o universo científico. Então, é o que eu faço realmente por muito amor. Legal. E já que você trouxe um pouquinho da sua história, eu queria saber como que a psicologia positiva entrou na sua vida e se você podia explicar um pouco mais, porque todas as vezes que eu falo que eu fiz uma pós de psicologia positiva, as pessoas criam uma curiosidade muito grande, mas psicologia positiva, o que é isso? Algumas pessoas já olham meio estranho, falam, nossa, mas né, já acha que é uma coisa, aquela positividade tóxica, que acha que tudo é flores e tudo gratiluz. E eu falo, gente, não tem nada a ver com isso. Então, vamos ouvir da grande especialista
O que é psicologia positiva e como que entrou na sua vida? Você sabe que outro dia uma pessoa que trabalha comigo diretamente na nossa equipe, ela ouviu uma entrevista minha, ela falou assim, nossa, agora eu entendi ainda mais o que é a psicologia positiva. Realmente a gente precisa explicar. A gente que está no meio pensa que todo mundo entende, mas precisa da explicação. Primeiro, ela entrou na minha vida em 2015, quando eu estava buscando, eu tinha encerrado uma vida inteira aos 45, uma vida inteira de trabalho na área de gestão estratégica. Eu estava absolutamente esgotada, eu encerrei porque era insustentável para mim em termos de uma vida com significado. Tinha sido muito feliz, mas aquilo não tinha mais sentido. E eu fiz alguns experimentos naquele momento. O primeiro não deu certo, eu gosto de contar isso. Quando eu falo de transição de carreira, não deu certo no sentido de ele foi uma semente que não germinou. Primeiro chamado que eu tive naquele momento, quando eu tinha 2 empresas, eu fechei as 2 empresas, eu e minha sócia, e cada uma foi seguir um caminho, e eu naquele momento, o primeiro chamado, eu falei, o que meu coração quer fazer? Porque eu sigo com alguns projetos de consultoria aqui, consigo o rendimento que eu preciso, está tudo bem sozinha, e está tudo certo em casa. E o meu chamado era o trabalho humanitário, porque ele era o meu chamado desde a minha adolescência. Uhum. Eu pensei muitíssimo, inclusive no início da vida adulta, em fazer assistência social, em fazer diplomacia, que eu fui super preparada para fazer diplomacia pela minha mãe mesmo, que tinha que era estrangeira e que tinha esse estímulo, e eu olhava muito para essa questão humanitária. Então eu tentei, enquanto eu fechava as empresas e ia desativando tudo, eu ia buscando uma inserção em alguma agência. O meu interesse era alguma agência da ONU. Não deu certo, a coisa não foi. E eu falei, ok, então agora você vai ter que experimentar outra coisa. Então, poucos meses depois, eu falei, eu quero estudar, de absolutamente lugar nenhum, eu pensei, eu quero estudar felicidade. O que é isso? E aí fui para o Google, eu acho que é como muitos chegaram no passado, porque hoje a divulgação da psicologia positiva é muito grande. E aí tinha um congresso mundial de psicologia positiva em Orlando. Era o primeiro semestre de 2015, eu falei, eu vou. Então, eu simplesmente comecei com Martin Seligman, sem nem saber quem ele era, sem nem saber o que era aquilo, sem entender nada, mas eu falei, eu vou para Orlando, vou fazer esse congresso. E a partir dali eu nunca mais faltei a nenhum congresso, nem o mundial, que acontece a cada 2 anos, nem o europeu, com exceção da semana passada, quando eu não consegui embarcar para o Canadá, porque houve um erro no meu visa. Fora esse, eu fui em todos, tanto os internacionais, os mundiais, quanto os europeus, e na maioria deles apresentando trabalhos. Então foi isso, foi experimentando. E eu digo isso, sabe, Fernanda, não é para contar uma história muito bacana, que é para dizer para as pessoas que quando a gente não tem sentido no trabalho, um dos inúmeros caminhos é experimentar. Uhum. É a gente se aproximar de alguma coisa que chama a atenção da gente, fazer microexperimentos. Tudo bem, o meu foi um pouquinho mais do que um microexperimento, que é ir para Orlando fazer um congresso, mas a gente vai experimentando, porque a gente começa a entender o que pode germinar, o que não pode. Ficar parado no queixume que pode ser muito perigoso, né? E aí a gente já pode trazer o que é a psicologia positiva. Então, a psicologia positiva é um movimento dentro da própria psicologia ortodoxa, que nasce em 1998, na presidência do Martin Seligman, à frente da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, que é o nosso Conselho Federal de Psicologia, a mesma coisa, assim, tá similar. Nasce ali na gestão dele, em 98, ele tinha alguns anos pela frente como gestor, e ele levanta a bandeira do vamos estudar o que há de funcional, correto e positivo com o ser humano. Vamos estimular esse movimento de pesquisa em 3 pilares. Então, estudar as emoções positivas, porque a psicologia, desde que ela se torna um campo de formação totalmente independente no século XIX, dali em diante ela vai estudar, e graças a Deus, o sofrimento, as limitações, a dor, inclusive a dor coletiva, depois vem aquilo que é voltado para a organização, mas ninguém tinha se dedicado ainda a estudar, fazer um movimento mais robusto
para estudar o que funciona e o triunfo humano, como bem pensou, mas não fez Maslow. Maslow pensou nisso. Maslow foi o grande... ele quase foi o pai da psicologia positiva. Ele falava, a gente precisa estudar o triunfo humano. E aí o Seligman começa esse movimento. Eu falei do primeiro pilar, que são os estudos, as investigações de emoções positivas, as investigações de traços positivos de personalidade, o que nós conhecemos muito bem como as forças de caráter. Podemos falar disso se você achar necessário. E o terceiro ponto, as organizações positivas, as famílias que são funcionais, as comunidades que são funcionais, as nações que são funcionais. Então, esse é um movimento absolutamente científico. Qualquer coisa que não seja científica não é psicologia positiva, é de outra ordem. E tá tudo bem, pode ser autoajuda, não tem problema. Mas se não for científico, não é psicologia. Então, esse é um ponto importante para a gente frisar. Nossa, maravilhosa. Não poderia ter explicado melhor. E que inspirador escutar um pouco da sua história, porque ainda mais eu sei que eu tenho um público que tá aí entre 25 e 35, né? E às vezes a gente acha que tem que ter entendido o caminho da vida, entendido, né, a sua profissão, desde o momento que você escolheu o seu vestibular, que ali é o destino da sua vida, né? Como a gente pode ressignificar e traçar novos caminhos para nossa vida dentro também do meio profissional, né? Ainda por muito tempo. E olha só, né? Hoje em dia você é uma das pessoas mais renomadas dessa área, né? Eu sou uma super fã do seu trabalho e que você começou, né? Vamos dizer assim, mais pra frente. Já na maturidade, no que se chama ali início da maturidade. Por quê? Aí eu acho que é muito bacana falar também para quem nesse momento a gente sabe que tem muita gente ou pensando, sonhando, se movendo numa transição de carreira. As pessoas pensam que é começar de novo. Esse é um paradigma que eu gosto de dividir. Não é começar de novo, a gente não está começando do zero. Quando a gente começa mesmo uma carreira ou um caminho profissional totalmente diferente do anterior, você tem conhecimento, você tem repertório, você tem rede de relações, você tem destreza para trabalhar. A gente sabe trabalhar. Então a gente tem mais velocidade para começar a trabalhar. E então nunca é começar do zero, a gente não joga nada fora e volta a ter 17 anos, não dá. Exato. Né? É muito bacana esse começo e recomeço. Sim. E pegando o gancho do Martin Seligman que você já trouxe, tem um conceito que ele tem falado e tem um livro dele que eu acho muito fantástico, que eu queria trazer aqui para o podcast, porque a gente nunca falou sobre isso, que é o florescimento. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse conceito, como que você enxerga isso, e se é possível qualquer pessoa encontrar esse tal florescimento. O florescimento é um construto, é um conceito teórico-científico muito bonito. E ele, na verdade, ele é abraçado pela psicologia positiva no próprio livro Florescer. Então, quem está ouvindo a gente se sentir instigado a entender melhor de psicologia positiva, pode comprar o livro Florescer, porque a gente não precisa saber nada que a gente entende absolutamente que está ali. E é um livro muito bonito. E no Florescer ele vai falar sobre algo que ultrapassa a felicidade autêntica, que é como ele chamava a felicidade numa primeira publicação dele, muito importante, felicidade autêntica, e ele vai... Eu vou usar agora as minhas palavras, claro, por favor. Eu acho que ele diz pra gente o seguinte: ser feliz é pouco, a gente pode florescer, é assim que eu entendo. Eu acho que a ciência nos mostra que, olha, para além da felicidade existe algo chamado florescimento. O Seligman vai usar o famoso modelo teórico PERMA, ele vai dizer que florescer é desenvolver sem pressa, sem busca de performance, não precisa ser tudo junto, mas ter um pouco mais de emoções positivas que negativas na vida. Isso também está na estrutura do conceito de felicidade. O segundo ponto é viver pequenas experiências de flow, que é o engajamento, que é aquele momento em que você faz alguma coisa que pode ser trabalho ou não trabalho, que você não percebe o tempo passar. Esse é um estado psíquico de elevada performance e também a gente entende isso como um construto de felicidade. Terceiro ponto, PERMA, né? Positive Emotions, o engagement. A gente vai para as relações.
para mim, o principal pilar da felicidade, não para mim, para a medicina, para a neurociência, para a psicologia, para a ciência em geral, é o principal pilar da felicidade. Quem são as suas pessoas? E essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que manter em mente, porque a gente sabe quem são, o quanto a gente consegue cuidar desses laços, né? O quanto a gente consegue nutrir. Tô tendo que fazer aqui voltar. O meaning, que é o significado, que sentido você dá para sua vida, e a vida não vem com sentido, a psicologia não preconiza isso. Eu nasci com um sentido e uma bandeira para levantar. Você constitui sentido porque, vamos e convenhamos, às vezes aquilo que tinha muito sentido pra gente absolutamente fica sem significado. Ou nos é retirado. A gente perde aquilo que tinha muito sentido. Só que a mente humana tem uma capacidade absurda de constituir significado. Até dentro das situações mais terríveis, a gente consegue constituir significado. E, por fim, aquilo que a gente pensava que era felicidade, que são as realizações. A gente pensava que é o dia que qualquer coisa acontecer. Isso é muito importante, mas eu vou ainda frisar um ponto, Fernanda. Realização é muito legal, traz sim uma satisfação, mas a realização da qual a gente fala em felicidade, em psicologia positiva, é a realização com significado. Sim. Não é um to-do list, eu vou fazer um checklist aqui de coisas incríveis que eu vou realizar e vou fazer todas. Não necessariamente isso vai me trazer bem-estar. Então, a realização com sentido, com significado. E é isso, então a gente tem essa ideia do florescimento. Agora, eu vou te pedir um minutinho a mais, porque eu quero trazer um ponto muito importante sobre o florescimento. Antes do Seligman, quem realmente cunha essa expressão, quem faz ela existir dentro da psicologia, é o Corey Keyes, em 2002. E eu digo isso porque tanto a história quanto o legado do Corey Keyes são incríveis. Um menino absolutamente em situação de abandono até os 10 anos de idade, abandono absoluto mesmo, abandono não é que a mãe não olhava para ele, não tinha pais, resgatado pelos avós em torno dos 10 anos, vítima ali de toda essa circunstância, com estresse pós-traumático, que se torna um pesquisador importante e que constitui a teoria do florescimento, que é a saúde mental positiva. Não, a vida não pode ser só eu tenho ou não tenho um transtorno mental. Tem que ser mais. E aí a gente cola a conversa com o PERMA aí do Seligman. Nossa, muito, muito incrível. Realmente é uma leitura muito emocionante, é uma leitura que mexe mesmo, né, faz a gente pensar, faz a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e trazer esses questionamentos, né? Será que eu tô vivendo mais emoções positivas na minha vida? Como que eu posso transformar isso como uma realidade, né? Será que eu tô tendo engajamento nas coisas que eu faço hoje, cuidando das relações que são importantes para mim, que muitas vezes, né, cabe na palma da nossa mão, e a gente quer se nutrir de multidões, sendo que ali o que realmente importa, que é o núcleo que faz a gente ser a gente, né, na nossa essência, tá deixado de lado esse significado e essa realização. Realmente é muito poderoso. E eu queria que você contasse pra gente se você acha que é possível as pessoas, todo mundo encontrar a sua forma de florescimento, se você sente que entendeu isso na sua própria vida, e como que a gente poderia iniciar essa trajetória, assim? Bom, eu não acho que todo mundo possa, porque a gente vive em uma civilização de profunda desigualdade. Perfeito. Então eu acho que a gente nunca pode pegar nenhum modelo teórico, especialmente de felicidade, e achar que todo mundo pode desfrutar disso. Nesse exato momento, a gente tem aí, agora o número vai me fugir, é um número que eu uso muito em aula, mas a gente tem um número absurdo de pessoas que, se estiverem comendo agora, não sabem de onde vem a próxima refeição. Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa ter condições dignas de vida. Exato. Tendo condições dignas de vida, aí sim. Aí a gente pode experimentar, aí a gente pode experimentar esses modelos teóricos. Isso exige engajamento pessoal. Então, nenhum modelo teórico, nenhuma intervenção prática funciona sem a ação da pessoa, do indivíduo, o desejo, a intenção e o engajamento.
Algumas vezes, algumas práticas não vão funcionar para mim, mas vão funcionar para você. Então é importante a gente fazer algumas experimentações. Eu acredito que plenamente que há significado e é possível constituir significado em todas as etapas da vida, até mesmo na terminalidade. Não que todos nós vamos ter essa condição e capacidade, talvez sorte, de viver isso no fim da vida, mas os estudiosos deixam pra gente, entregam pra gente essa possibilidade. Quando a gente vai ler Viktor Frankl, que é uma necessidade em busca de sentido, que ele vai falar da experiência dele nos campos de concentração, mas ele vai falar também dos estudos dele. Então, ele teve estudos com pessoas, homens, no corredor da morte nos Estados Unidos, que naquela reta final da vida, naqueles últimos meses, que eles sequer sabem direito quando vai ser o último dia da vida, eles dizem, eu encontrei sentido, na verdade eu constituí sentido. Então é possível, a gente vai encontrar em Elizabeth Kubler-Ross, que é a grande teórica das fases do luto, das 4 fases do luto, já falecida, psiquiatra, que ela diz assim, no último ano de vida do primeiro grupo de pacientes diagnosticados com HIV nos Estados Unidos, que não tínhamos soluções de enfrentamento ali para aquela questão, e ela estava ali. E eles diziam, esse foi o melhor ano da minha vida. Então, a gente não pode duvidar da possibilidade que cada ser humano tem de significar a sua própria existência, mesmo nas situações mais adversas. Eu falo disso porque é fácil fazer isso quando tudo está indo muito bem, né? Eu não preciso nem dar nenhuma dica. Então, é isso. Eu também acredito e repito muitas vezes a citação da Elizabeth Kubler-Ross, quando ela diz que as pessoas mais incríveis que ela conheceu foram aquelas que encontraram um caminho para fora do seu próprio sofrimento. Eu sou absolutamente partidária disso e acho que sim. Agora, eu vou deixar assim, um ponto. A solidão impede muito disso. E não estou falando de estar ou não estar só, é querer estar só, querer estar acompanhado e não ter a companhia. É essa solidão não desejada. Então, os laços sociais, a constituição do tecido social é fundamental para que as pessoas deem conta de construir sentido na crise, de suportar, de criar novos caminhos, de criar novas carreiras. Esse colchão social, o Seligman tem falado muito sobre isso. O colchão social precisa ser ampliado, sabe? Essa conexão é que precisa crescer. Perfeito. E, bom, eu não fiz essa pergunta à toa, eu tinha certeza que a sua resposta ia ser muito maravilhosa e eu gosto muito, acho que foi isso que me encantou na psicologia positiva, ver esse pé no chão, assim, né, tudo baseado muito Sim. em ciência, né, a gente acha que fica, né, as pessoas quando escutam a psicologia positiva e acham que é tudo gratiluz, não percebe a profundidade que os estudos entram, né, de você falar, não, primeiro a gente precisa ter condições básicas para começar a pensar em como florescer, em como ter felicidade, e essa questão dos laços de relacionamento é algo que me intriga muito, principalmente por a gente estar entrando nesse mundo muito, muito, muito digital. Então, eu tenho uma próxima entrevista marcada com um psicólogo que é especialista em dependência tecnológica, para justamente entender qual que será o caminho que a gente está começando a trilhar, porque a gente está cada vez mais nos afastando, a gente acha que está conectado com todo mundo, e ao mesmo tempo a gente está sozinho por trás de uma tela. Como que você enxerga, assim, você enxerga com um ar positivo, vamos dizer assim, esperançoso, de que a gente consiga, como sociedade, fortalecer esses laços, ou a gente tem que realmente começar a abrir os olhos e tomar cuidado com esse universo metaverso e tudo que está vindo aí à tona? Hoje eu sou uma pesquisadora de núcleo de pesquisa de psicologia social. A gente busca entender os fenômenos coletivos, sociais, em várias esferas. E não é que a gente vai caminhar para um risco. O risco já está mais do que estabelecido há alguns anos, porque quando a gente olha para os estudos de transtornos mentais comportamentais, eles mostram uma curva ascendente por inúmeras razões. Mas quando a gente olha para alguns recortes, por exemplo, dos adolescentes, esse é um estudo americano, norte-americano, adolescentes de alguns anos já, quanto maior o consumo de telas,
maior o risco para transtorno mental e comportamental. E meninas com risco ainda maior do que meninos. Então, isso a gente já sabe, essa relação entre consumo de telas e saúde mental, ela é uma relação direta. Esse é um ponto, né? A gente precisa voltar a ter interesses fora das telas. Claro que a gente passou a pandemia e foi uma forma de sobreviver à pandemia, de estar razoavelmente seguro para quem podia, para quem tinha esse privilégio. Então, tudo bem, mas a falta da conexão humana, nós exatamente não sabemos como funcionamos enquanto humanos não conectados, sem toque, sem o olho no olho, sem o estímulo a tudo aquilo que faz com que o nosso sistema nervoso funcione da forma como ele tem que funcionar. É muito difícil a gente ter empatia por alguém para quem a gente não olha. O olho no olho de quem sofre, por exemplo, é importante para deflagrar um processo empático fisiológico, assim. Então, a gente não sabe. E tem mais um elemento que esse é o que mais me preocupa, que é a inteligência artificial. Isso me preocupa imensamente, mas eu não sou uma expert nessa área, não posso falar. Eu só me preocupo muito, e deixo aqui a minha posição, em relação à falta de legislação. Eu, há pouquíssimo tempo, assisti uma conferência de um neurocientista espanhol que falou sobre neurodireitos humanos. Toda a parte de intervenção neurológica mais invasiva, com tecnologia, está caminhando numa velocidade muito grande. E os pesquisadores estão tendo cuidado de, antes que toda essa tecnologia que possa afetar aí todo o sistema nervoso de um indivíduo, para solucionar questões de saúde, mas também para outras coisas que a gente não sabe quais serão, eles imaginam que isso vai chegar no mercado daqui a 10 anos. E eles estão trabalhando mundialmente para que se estabeleçam neurodireitos humanos, para que se proteja esse patrimônio neurológico que cada um de nós carrega. E acho que a gente perdeu o timing de legislar a inteligência artificial, sabe? Acho que a gente perdeu o timing e precisa correr. Com certeza. Bom, temos que torcer aí, fazer alguma coisa, porque ao mesmo tempo o nosso trabalho ele é digital, mas ele tem esse viés de também trazer educação, sim, conhecimento, reflexão para as pessoas que estão aí escutando, por mais que seja um microcosmos, né, de pessoas escutando. Eu acho que a ideia de disseminar esses ensinamentos mesmo que a própria psicologia positiva traz é uma forma de contribuir, né? A reflexão, ela é uma forma de ação. Então, a cognição, então, a gente quando conversa sobre esses temas, aí, obviamente, eu fui lá ouvir esse neurocientista, deixa eu entender, eu não sei nada disso, nunca ouvi falar em neurodireitos humanos. Então, eu fui ouvi-lo, então, isso é a cognição. Isso já é um elemento importante que me faz refletir e que me faz agir quando eu partilho, por exemplo. Então, tudo que a gente faz tem um valor, por menor que seja, né? Desde que a gente faça com uma boa intenção e com muita responsabilidade, tem sim. É um mundo que muda numa velocidade tão absurda que não dá tempo da gente acompanhar, a gente mal consegue acompanhar a área específica de atuação da gente. Então, acho que é muito, muito valoroso, sim, né, trazer os temas e refletirmos conjuntamente aí sobre eles. Perfeito. E, Carla, tem um tema que eu vejo você abordar bastante no seu trabalho, inclusive na palestra que eu assisti sua lá no Congresso, em que você fala sobre sustentabilidade, né? Como você mostra acreditar que não tem como falar de felicidade se não falar da saúde na nossa terra. Então eu queria que você contasse como que você enxerga esses dois pontos se correlacionarem, felicidade e sustentabilidade. Bom, eu tive esse insight no início do meu doutorado, foi difícil que o departamento de psicologia entendesse que a gente precisava falar de sustentabilidade, e eu ainda estava começando a elaborar essas reflexões, eu não tinha uma robustez na parte teórica, e hoje, Fernanda, não existe dissociação mais sobre isso. Eu vou te falar, então, vou te dar só 2 exemplos. Dentro da própria psicologia positiva.
Então, o Congresso Europeu, que foi na Islândia ano passado, foi um congresso muito centrado na questão da sustentabilidade. Cada um falando de uma certa forma, mas ele foi aberto por um grande ambientalista, não foi por um grande psicólogo. Então, isso já mostra que não dá para tirar a minha experiência subjetiva de um planeta que está em chamas. Esse planeta está literalmente em chamas. Então, e a minha experiência subjetiva acontece nele. E essas chamas são provocadas pelo ser humano, pelo comportamento humano a partir da economia. Então, a gente vê isso na psicologia positiva, que é o tema aqui central da nossa conversa. Esse ano, eu infelizmente não assisti, continuo dolorida por isso, porque foi semana passada. O Congresso tinha várias mesas e vários momentos e pré-congresso sobre questões relacionadas a meio ambiente, e a gente vem mesmo caminhando nos últimos anos para o que está sendo chamado de psicologia positiva 3.0, que é uma psicologia positiva sistêmica. Não é sobre a minha felicidade ou da minha mãe, né, ou aqui de casa. É sobre a felicidade coletiva, mas hoje a gente já ultrapassou isso. É sobre toda a parte do ecossistema onde a vida humana acontece. Então, esse é um ponto. Do outro lado, então a psicologia cedeu, e não foi só a psicologia positiva. A gente hoje tem a psicologia, já tem há muito tempo a psicologia ambiental, e existe um outro movimento nascendo na Itália, começou em 2017, que deve ganhar força, que é uma junção de psicologia, sustentabilidade, psicologia positiva para as organizações. Ele ainda está engatinhando. Do outro lado, quando a gente olha as ciências ambientais, que só falavam sobre meio ambiente, essa é a função, elas hoje já falam sobre questões sociais. Elas já falam sobre os riscos ambientais, sobre os agrupamentos humanos, desde das cidades, das vilas, das tribos, até os indivíduos. Então, a gente está de verdade constituindo um olhar correto para as coisas, né? Porque não é ser humano aqui e natureza lá fora. A natureza é uma coisa que tem lá do lado de fora. Esse é um equívoco. Então, essas são apenas duas formas. A gente acha isso tão importante no Instituto que a gente vai fazer um dia inteiro, um simpósio, que vai ser um simpósio que a gente vai trazer dois professores internacionais para discutirmos isso que a gente está chamando metaforicamente da felicidade é verde. Então, e são várias mesas e vários temas aí nessa pauta. Que incrível. E bom, a gente já está chegando para o final da nossa conversa. Queria só que você desse, talvez, uma luz, assim, para o pessoal que está escutando aqui agora, que é a primeira vez que está ouvindo sobre tudo isso e está se perguntando, nossa, então, o que eu tenho que fazer, então, para ser feliz? Qual que é o caminho? Por onde eu começo? Você diria que tem um primeiro passo? Talvez se investigar, talvez ir atrás de autoconhecimento? O que você diria? Bom, como eu acho, assim, dizer para as pessoas irem atrás do autoconhecimento um pouco vago, talvez eu deixe a pessoa, tipo, por onde eu começo, né? Então, eu acho que isso pensando na psicologia positiva, né, eu vou dar duas dicas, meramente duas dicas. Uma, é muito importante que a gente tenha mais emoções positivas do que negativas na vida. Se a gente quiser dar uma calibrada, né, nos afetos, e isso é fisiológico, isso, né, tem hormônios, enfim, isso tem uma química que melhora ou piora o nosso estado mental. Então, ok, também pode ser a mesma coisa do que vai atrás do autoconhecimento. A gente precisa entender o que me traz bem-estar, só que a gente vai ter que tirar definitivamente dessa equação, e aí eu vou dificultar um pouco o caminho, tudo o que é consumo. Nada da ordem do consumo entra nessa conversa sobre afetos. A gente está falando das pessoas. Que pessoas me trazem um tiquinho de bem-estar? Não é um monte de bem-estar, é um tiquinho de bem-estar. Que atividades eu faço? Não precisa ser no trabalho. Quais são os hobbies? O que é aquilo que eu faço só porque me traz bem-estar? Então, a minha dica é: abre um kit de primeiros socorros agora mental e coloca quais são as suas pessoas. Pode ser uma só, não precisa mais do que isso.
e quais são, ou talvez qual seja a atividade que te traz bem-estar. E lembra que isso é importante ser vivido quando nós não estamos bem. Quando é mais difícil a gente falar, é sério que eu tenho que ir correr, mas puxa, eu merecia não sair da cama, mas correr me faz bem, então eu acho que agora é hora de correr. Esse é o ponto número 1, mais emoções positivas que negativas. Número 2, o teste de força de caráter, eu acho que é uma ótima forma de começar a fazer assim, pequeno autoconhecimento a partir do modelo da psicologia positiva. O teste VIA, que é um teste gratuito, está disponível em português, está na internet. Respondendo a pouco mais de 100 questões, você vai receber um relatório básico, mas necessário, para você olhar para aquilo que existe de correto em você. São os 5 primeiros elementos, são as forças de assinatura. Então, para o leigo, absolutamente leigo, e eu já vi muita gente se tocar profundamente com esse teste. Eu mesma acho ele super valoroso para mim mesma. Então, pega essas 5 características que você tem e bota no seu kit de primeiros socorros. Conheça. Eu vou falar de uma minha, Fernanda, e eu vou te jogar de volta, perguntar qual é uma sua que você acha que é muito expressiva. Amor ao aprendizado, para mim. Se eu não puder aprender, eu vivo de ensinar, né? Esse é meu ofício. Mas se eu não puder aprender, eu não sei quem eu sou. Então, quando a gente reconhece ali aquilo que é muito estrutural e que é potência, que precisa ser manifesta, a gente se sente melhor. Me fala uma força sua de caráter. Ai, que difícil jogar pra mim, mas tudo bem, vamos lá, porque eu mereço, porque eu faço tanta pergunta pras pessoas, é bom receber umas perguntas às vezes também. Eu acho que... Eu não sei se essa palavra entra dentro do espectro das forças de caráter, mas eu diria curiosidade. Sim, tá lá, é sim. A partir do momento que eu deixo de ser curiosa, eu deixo de escutar os outros. E meu trabalho tá justamente em escutar, né? Veio da palavra, do que se tornou minha empresa, escuta ela. A escuta não é sobre mim, né? Escutar a Fernanda, é escutar ao outro, a escutar outras mulheres, escutar a sua intuição, a sua mente, né, o que te chama pela vida, e eu acho que essa curiosidade, que tem algo até de meio infantil dentro de mim, é o que mais me brilha os olhos, sabe? Quando eu vejo alguém e eu quero entender mais sobre aquela pessoa, entender mais sobre aquele assunto, eu sempre fui essa pessoa de fazer vários cursos ao mesmo tempo, porque eu acho várias coisas fascinantes, então eu fiz a pós de psicologia positiva, eu tô fazendo uma formação em yoga, não quero ser professora de yoga, mas eu acho o universo fascinante, faço um curso por vontade, assim, de astrologia, porque eu acho legal, sabe? Então essa curiosidade é algo que me impulsiona muito e que também me traz esse sentido mesmo de vida. Acho que se eu perder minha curiosidade, eu perco parte essencial de quem eu sou. E eu gostei muito de você ter trazido isso, porque, obviamente, eu já fiz também o teste, né? Fazia parte da formação, mas queria convidar realmente as pessoas que estão escutando. Queria até que você deixasse o site. Talvez eu deixe no link aqui da legenda. Mas eu te passo fácil, e né? Você deixa na legenda, porque eu acho que o nome pode ficar difícil, porque como é inglês, é difícil. Eu te passo e fica disponível. Mas é muito maravilhoso a gente começar a perceber realmente essas forças que a gente tem, né? Que às vezes, por serem parte da gente, passam batido. Só que quando a gente olha com intenção e fala, nossa, eu sou isso, eu sou uma pessoa curiosa da melhor forma possível. E isso é o que me constitui, isso te dá até mais força mesmo, né? Pra seguir. E é uma forma, assim, científica, é uma das formas da gente trabalhar resiliência, é a partir depois da identificação das forças da pessoa, trabalhar essas forças, porque de um lado elas trazem muita satisfação pra gente, então você viver a sua curiosidade te traz satisfação, não viver te frustra, certamente traz mal-estar, mas na hora mais difícil, a minha recomendação é sempre... Pega lá o kit, para quem está acostumado a me ouvir, pega lá o kit de primeiros socorros, dá uma olhada aí nas suas forças e qual é a que você vai usar para enfrentar esse acontecimento que está na sua frente nesse momento. Então serve para muita coisa.
Carla, queria te agradecer demais por essa conversa. Passou voando aqui, 40 minutos da gente conversando. Queria que você tivesse um espaço aqui para divulgar o seu trabalho, divulgar talvez o seu perfil, algum curso que tenha em mente, em vista. Conta pra gente. Bom, colocando Feliciência se encontra tudo, né? Se encontra o site, se encontra o Instagram é bem ativo, então quem curte o Instagram ali vai encontrar informação cotidianamente atualizada. No LinkedIn a gente tem algumas coisas também mais organizacionais, é outra conversa. E deixar também aí para quem se interessa pelas questões dos nossos desafios, da sustentabilidade, fiquem de olho no simpósio A Felicidade é Verde. Ele está quase saindo para divulgação, que acontece dia 28 de outubro, porque a gente está montando uma coisa bem disruptiva e a ideia é essa mesmo, que a gente dê uma sacudida aí nas verdades estabelecidas que a gente tem sobre felicidade, enfim, sobre tudo isso, e se inspire para enfrentar os desafios. Maravilhoso. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada a você que está escutando até aqui. E até a próxima. Um beijo!